Então, pessoal, espero que todos se encontrem bem, com saúde. Essa vai ser a nossa última webconferência. Isso porque na semana que vem eu vou deixar ela dedicada para vocês resolverem com tranquilidade os questionários, que vão ser liberados ao meio-dia da próxima quinta-feira. Vocês poderão resolvê-los até às 10 horas da noite. São poucas questões, então vocês vão resolver com rapidez, mas tem que tomar cuidado, porque não é pegadinha, na verdade, vocês têm que, como são questões de certo ou errado, né, tem que analisar bem, avaliar bem as assertivas. Aí cada questionário tem uma questão dissertativa também. Hoje é o último prazo para entrega do estudo de caso, como eu falei no e-mail que eu encaminhei, não haverá prorrogação de prazo, né, peço, né, para que quem não finalizou envie logo, né, porque a gente sabe que às vezes esse GAF fica fora do ar, mas de qualquer forma, essa atividade foi postada no dia 10 de agosto, ou seja, 30 dias atrás. Então, não há desculpa para perder o prazo em relação a ela, como também não há para perder o prazo em relação à resenha de jurisdição e competência, que é para a próxima quinta-feira. Então, como eu falei no grupo, né, eu vou tirar no e-mail, na quinta-feira que vem, com base nessas atividades, na sexta-feira, que é o dia 18, eu vou tirar o dia para corrigir tudo. Então, como eu falei, eu prezo pela qualidade dos trabalhos, e quando eu falo em qualidade, na verdade, a gente perceber que o aluno dedicou-se para fazer, não simplesmente copiou e colou de algum lugar. Isso que eu, na condição de professor, não aceito, né? Que simplesmente seja uma cópia de algum lugar o que o aluno fez, né? Mas que seja, fora isso, questões de erros de ABNT, esse tipo de coisa, eu não pego no pé, não. Pode ficar tranquilo. Capa, esse tipo de coisa, também não me importa, não. É mais a questão da dedicação do acadêmico. Basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o questionário, sobre o estudo de caso? Sim. Hein, professor? Quanto a esse questionário aí, vai ser toda a matéria dada ou como é que é? Você tem que olhar lá nos tópicos que os questionários estão introduzidos em relação a determinado tópico. Então, ele envolve aquele tópico que ele está introduzido. Compreendi. Essa resenha descritiva aí, eu pesquisei vários modelos na internet para fazer, eu estou seguindo um específico, não sei se é o correto, mas é isso que eu estou seguindo. Você não vai cobrar essa questão de modelo, nada disso não, né? Não, então, o que vai importar vai ser o conteúdo, não a forma. Pode ficar tranquilo. Graças a Deus. Tô penando aqui, hein? É conteúdo pra caramba. Não, mas vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Já estou nervosa. Pessoal, outra coisa, sempre já tenho falado, acho que é a terceira vez que eu falo isso, eu tenho acesso ao relatório de acesso de quem olha cada arquivo do sistema, né? Não que eu não, né, nós estamos na universidade pública, né? Vocês sabem como querem conduzir ou não sua carreira nessa faculdade. Mas isso pode ser levado em conta se eu tiver depois, assim, algum tipo de intervenção. Professor, me dá mais prazo para apresentar o trabalho, para entregar o trabalho, eu vou ver, a pessoa nem acessou nada até aquele dia. Então, eu tenho um relatório certinho. Então, antes de qualquer tipo de intervenção, isso não falo para vocês, eu falo para todos que vão assistir ou não essa aula gravada, saibam que eu tenho acesso a o que cada um dos alunos olhou no sistema. E, por fim, só reforçar que as aulas já estão lá no YouTube. Achei mais fácil do que eu imaginava para colocar lá, então amanhã, se a internet me ajudar, eu vou colocar também essa aula de hoje lá. Beleza? Então, a gente vai continuar a nossa matéria e espero, né, a gente vai falar hoje de espécies de ação penal, gente. Se ainda não deu tempo de vocês lerem verem o vídeo sobre acordo de não persecução penal, vejam, porque é algo que está na moda, é bem importante, a ideia do acordo de não persecução penal. Vou citar ele, mas a aula dele está no CIGAR. E peço também
para quem não leu a aula introdutória de ação, viu a aula introdutória de ação penal, também veja, porque ela é importante. E para quem viu, como eu pedi na aula passada, a ideia é essa, né? A propositura, uma vez encerrado o inquérito policial, o Ministério Público verificando que há indícios de autoria, que há materialidade, que não é hipótese de arquivamento, que naquela hipótese não cabe acordo de não persecução penal, a ideia é que o Ministério Público ofereça a denúncia se ele for titular da ação, na ação penal pública. Em contrapartida, como a gente também já deixou uma aula gravada sobre isso, se a ação for penal privada, o titular é a vítima, como a gente vai colocar no slide daqui a pouquinho. E sendo a vítima, a ação que vai ingressar vai ser a queixa-crime. A MP entra com a denúncia, a vítima entra com a denominada queixa-crime. Então, a ideia de ação penal é essa, nada mais do que movimentar o Poder Judiciário, né, ingressar com uma petição no Judiciário para que o o juiz, ele aplique um direito àquele caso concreto. Né? Então, quando eu ofereço uma denúncia, eu estou, ao final da denúncia, na condição de promotor, requerendo que a pretensão ali seja devidamente aceita para punir aquele sujeito, porque ele transgrediu a norma penal, né? E a mesma ideia na queixa-crime, né? Eu quero que aquele sujeito, por ter transgredido a norma penal, seja aplicada a ele a pena prevista ao crime de calúnia, por exemplo, no caso de ação penal privada. Então, a ideia é essa, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. E a gente vai colocar aqui e compartilhar os slides, apresentar a aula, para começar a vermos, então, as espécies de ação penal. Então, gente, alguns doutrinadores já estão utilizando a expressão ação processual penal, mas a maioria ainda utiliza a expressão ação penal, tá? Ou ações penais. Então, tá aparecendo aí? Alguém pode falar aí para mim se está aparecendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aparecendo sim, professor. Obrigado. Então, eu vou fazer assim. Hoje eu não estou usando o meu celular, porque eu sempre entrava em duas telas, aí não está aparecendo o chat para mim. Tá? Então, eu compartilhei e está a tela inteira no meu celular. Então, eu vou falando alguns determinados pontos, depois eu diminuo e vejo se tem alguma pergunta no chat. Mas se alguém achar, se tiver algum problema com a minha voz, alguma coisa assim, peço que a pessoa ligue o microfone e comente aí para me ajudar. Mas então a ideia é essa, gente. São dois os tipos de ação penais, tá? É a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. Na ação penal pública, o titular dela é o Ministério Público. Na ação penal de iniciativa privada, o titular dela é a vítima, que aqui a gente chama de ofendido. E se esse ofendido, por exemplo, a gente vai ver outras hipóteses, for menor de idade, o titular, quem irá representá-lo vai ser o seu representante legal. A peça, aqui a gente chama inicial acusatória da ação penal pública, é a denúncia. Né? A petição inicial aqui é a denúncia, se o crime for de ação penal pública. Já se o crime for de ação penal de iniciativa privada, a peça é a queixa-crime, tá? E é interessante observar, gente, vou até tirar aqui para falar para vocês, é interessante observar que como que se identifica se um crime é de ação penal pública ou de ação penal privada? Sempre quando o crime for de ação penal privada, o legislador irá nos dizer. Então, eu lembro de já ter feito esse exercício com vocês, quando você abre o Código Penal, quando o crime se proceder mediante queixa, ou seja, for de ação penal privada, o legislador irá dizer, ele vai dizer, este crime só se procede mediante queixa. Então, isso tem que estar expresso. Já na ação penal pública, como a gente vai estudar na aula de hoje, ela pode ser incondicionada ou condicionada. Quando a ação penal pública for condicionada, o legislador também vai dizer, ele vai dizer assim, ó, este crime depende de representação criminal.
Quando o legislador, por exemplo, no crime do artigo 121 do Código Penal, não dizer nada, crime de homicídio, não dizer nada, é porque o crime é de ação penal pública incondicionada, não depende de qualquer condição, tá? Então, se eu dou um Ctrl F aqui no meu Código Penal e digito representação, eu vejo vários crimes que dependem de representação, como esse, ó, perigo de contágio venérea. Aí, ó, vários crimes que dependem de representação. Se eu digito queixa, eu vejo vários crimes que só se procedem mediante queixa, ou seja, a ação penal é privada. Beleza? E como a gente vai perceber, pessoal, os alunos costumam confundir a ideia de queixa-crime com a ideia de representação, mas não tem por que confundir. A queixa-crime é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. Crimes que atingem tanto o íntimo do indivíduo que o legislador entendeu por bem que ele que deve ingressar com uma ação, não o Ministério Público. Quais são os crimes mais famosos de ação penal de iniciativa privada? São a calúnia, a injúria e a difamação. A representação, ela está num cenário de ação penal pública. A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Quando ela for condicionada à representação, significa dizer que para o promotor entrar com a ação, ele precisa ter nos autos, né, isso deve ser colhido ainda na fase pré-processual, uma representação criminal. Então, não tem como confundir representação com queixa-crime. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar pela ação penal pública. Repetindo, para ficar assim na mente de vocês mesmos. O titular é o MP, seja ele estadual ou federal. A peça acusatória, a inicial acusatória é a denúncia. Onde está previsto que o Ministério Público é o titular da ação penal pública? Está na Constituição Federal, gente. Está no artigo 129 do Código da Constituição Federal. São funções institucionais do MP promover privativamente, ou seja, só ele, a ação penal pública na forma da lei, na forma do Código de Processo Penal. O Código Penal também tem um espaço que ele trata da ação penal e ele diz também que a ação penal é pública, ou seja, a regra é que a ação seja pública e titular o Ministério Público. E ela só vai ser privativa do ofendido quando a lei expressamente dizer. Então, se eu abro o Código Penal e peço para vocês analisarem o crime do artigo 157, roubo, e falar com vocês, gente, digam para mim se esse crime é de ação penal pública ou privada. Vocês vão conseguir dizer, porque se lá nos parágrafos, nos incisos, não tiver nada relacionado à queixa, é porque aquele crime é de ação penal pública. No silêncio da lei é pública. E eu vou dar um upgrade daqui a pouco, dizendo que é pública incondicionada, essa hipótese do 157. Porque se depender de representação, o legislador também tem que dizer. Quando a gente fala de ação penal pública, a doutrina costuma apresentar alguns princípios dessa ação penal pública. Então, a gente vai estudar esses princípios. O primeiro desses princípios é o princípio do me procedar iudex ex officio, também conhecido como princípio da inércia da jurisdição. O que vem significar isso, gente? Que o juiz ele precisa ser provocado para que um processo penal condenatório se inicie. O juiz não pode iniciar uma ação, um processo penal de ofício. Ele não pode iniciar o processo sem antes o Ministério Público ter ingressado com uma ação penal pública. Ele precisa ser provocado porque ele é inerte. E o fundamento disso, aqui está legal, mas na verdade é o fundamento constitucional, é o próprio artigo 129 que a gente viu, que diz que compete privativamente ao MP a ação penal pública. Então é o promotor que vai provocar o juiz. Não tem como o juiz iniciar um processo penal sem essa provocação, essa fase processual. Beleza? E é interessante observar que esta é uma situação que envolve, inclusive, a ideia de sistema acusatório, que a gente estudou lá na primeira aula,
onde se divide, se separa as funções de acusar, julgar e defender, né? E, não obstante isso, a gente coloca a seguinte observação aí no material. O que é o chamado processo judicialiforme, ação penal ex officio? Era, ou seja, passado, um processo penal condenatório que era iniciado de ofício pelo juiz. E ele está ainda previsto no artigo 26 do CPP. Por que eu mudei agora o tempo verbal? Porque se você abre o Código de Processo Penal, lá no artigo 26, ele ainda está lá. Mas é, entre outras hipóteses do CPP, um artigo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, gente. Não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque não cabe mais pensar num Estado democrático de direito, num processo que zele pela separação das funções de acusar, julgar e defender, sistema acusatório, no qual o juiz possa iniciar o processo de ofício. A título de conhecimento, olha o que diz o artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Ou seja, era uma hipótese, gente, na qual, quando praticada uma contravenção penal, admitia-se que, no caso de contravenções penais, o processo se iniciasse de ofício, sem o ingresso de uma ação penal. Isso não se admite mais. Então, o artigo 26, embora esteja previsto em lei, professor, a letra da lei, eu sou positivista, a letra da lei que importa, não. Aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal o artigo 26 do CPP. Então, aqui não tem erro. E não recepcionado porque o que vai em confronto na Constituição Federal é o artigo 26? O devido processo legal. O princípio do devido processo legal lá esculpido no artigo 5º da Constituição. Beleza? Aí o Rogério colocou, a não ser que seja juiz do STF. É bem lembrado, Rogério. Essa é uma questão que envolve o regimento interno do STF, que propicia que, quando praticado crimes contra os seus ministros, eles de ofício iniciam um inquérito policial, né, e remetam os autos de uma investigação, não seria um inquérito, seria uma investigação preliminar, e remetam os autos à Procuradoria-Geral da República para investigações. É algo que está previsto no regimento interno deles. Não obstante isso, só a título de curiosidade, eu estou orientando uma aluna que está defendendo a inconstitucionalidade desta previsão do regimento interno, né? Porque viola, inclusive, a inércia da jurisdição. Ora bolas, como que a gente vai pensar, e eu concordo com esse posicionamento, no STF, dando início a uma investigação, sem por ela, sendo que ela mesma depois vai julgar isso, entendeu? Então, é algo que é um pouco, digamos assim, contraditório ao meu ver, né? Mas há esta previsão no regimento interno, sim, do STF, dessa inauguração por eles mesmos da investigação. Isso daí eu não estou entrando, é só uma questão de, digamos, entre aspas, de atribuição, de competência, que não estou entrando na discussão em si, né, que envolve, entre outros, fake news, que é algo que deve ser combatido, com certeza. Não estou entrando no mérito da discussão, mas só da legitimidade para dar início à investigação. Beleza? Então, essa é a ideia de processo judicialiforme, é algo que também, se alguém tiver curiosidade, também vale a pena produzir algo sobre esse tema, que é bem interessante. Outro princípio da ação penal pública é o princípio da intranscendência, ou pessoalidade. Esse princípio é tratado lá no direito penal como intranscendência da pena. Aqui a gente empresta esse princípio do direito penal para dizer que a peça acusatória, ou seja, a ação penal pública, por meio da denúncia, só pode ser oferecida contra o suposto autor do fato delituoso. Tá? Então, aqui eu faço menção à Constituição Federal, que fala da questão da intranscendência da pena, mas o que vocês devem trazer para o direito processual penal é essa a ideia,
que só pode oferecer denúncia contra supostos autores do crime. Não podem transcender para meros terceiros, tem que ser só contra supostos autores do crime. E quando eu falo supostos, então, resumindo, o que eu quero dizer é que o promotor tem que basear sua denúncia em indícios de autoria, deve ter indícios de autoria, porque se não tiver, na verdade, tem que pedir o arquivamento. Outro princípio importante, gente, princípio da obrigatoriedade ou legalidade processual. A regra, gente, é que se tiver materialidade... Professor, o que é materialidade? Você fala tanto em materialidade, prova de materialidade. Gente, é tranquilo isso daí, vocês vão estudar em Direito Processual Penal 2. A materialidade, lembra de prova pericial, lembra de exame de corpo de delito, lembra de uma lesão corporal, né, o corpo de delito, um olho roxo, é a materialidade, né? Pode ser outra coisa? Pode, né? A materialidade pode ser configurada por meio de res furtiva, outro tipo de coisa. E indícios de autoria ou participação. Então, presente os indícios de autoria e presente a materialidade, o promotor, em regra, está obrigado a oferecer a denúncia, oferecer a ação penal, né? Ele não pode se olvidar disso, porque esta é o munus público dele, essa é a função pública dele, né? Ingressar com a denúncia em estágio probatório, então, gente, é aí que ele vai entrar com a ação penal. É meta, brincadeira, nem sei, mas a gente brinca com isso. Existe exceção à ideia do princípio da obrigatoriedade? Existe sim, gente. A exceção da ideia do princípio da obrigatoriedade, a gente pode trazer dois institutos. Vou até abaixar aqui para conversar com vocês sobre isso, sobre essas exceções. Dois institutos, no qual mesmo presente indício da autoria e presente a materialidade, o promotor pode deixar de oferecer a denúncia. Isso acontece? Pode acontecer. Por a gente pensar, e é isso que eu falo logo no começo daquela aula do acordo de não persecução penal, e cada vez mais o direito penal e processual penal tem utilizado de institutos que visam institutos despenalizadores, justiça negocial. Vamos tentar chegar a um consenso. Ao invés de oferecer a denúncia, te apresento uma transação penal. Ao invés de oferecer a denúncia, eis aqui um acordo de não persecução penal. Dois institutos, a gente estuda eles agora? Não. O acordo de não persecução penal, na verdade, a gente já estudou. Se você já viu a aula gravada, que eu deixei no cigarro. Se não, você vai ver amanhã, com certeza, porque é um tema super atual. Já a transação penal, ela remete à lei dos juizados especiais, lei 9.099, que vocês estudam em legislação penal extravagante. Mas eu vou comentar rapidão sobre a transação penal, porque eu acho que é bem legal e bem, sei lá, bem... É algo que é cotidiano, né? A transação penal envolve as infrações de menor potencial ofensivo. Por exemplo, quando você pratica uma contravenção penal ou um crime de até 2 anos. Aí você vai comparecer lá no juizado, aí mesmo presente numa audiência preliminar, os indícios e materialidade para te oferecer a denúncia, o promotor te oferece para você prestar serviços à comunidade, lá na PAI, ou pagar uns 3 sacolões aí, lá na casa, no lar dos idosos. Aí você fala, beleza, vou fazer isso. Ótimo, você fez isso, cumpriu certinho os meses, você vai ter extinta a sua punibilidade. Ou seja, evitou o que contra você, gente? Um processo penal. Evitou o que? Uma possível futura condenação. Evitou que você perca o seu primário, né? Isso que o pessoal fala, vou perder meu primário nas redes sociais. Então, a transação penal vem com esse intuito. Para qualquer crime, não, acabei de dizer. Infrações de menor potencial ofensivo. Na verdade, pelas experiências, tantas audiências preliminares que eu já fui como advogado, pelas experiências que eu tenho, nunca vi o promotor nessa audiência, ele já manda o parecer pronto lá, devia, né? Mas hoje eu tô meio com raiva do promotor, falei mal do promotor, eu tenho parente promotor aqui. Brincadeira. Mas eles nem vão, já veio o parecer pronto, e tá lá o parecer dizendo lá a proposta. O sujeito costuma aceitar? Costuma, gente. Na verdade, eu como advogado, salvo se a autoria lá que for bem contestável, eu já falo para ele aceitar, porque evita todo um processo e evita uma possível condenação.
o grande diferencial nesse cenário é você conseguir demonstrar para o seu cliente que quando ele aceita uma transação penal, ele não está assumindo culpa. Né? Transação penal, diferente do acordo de não persecução penal, não é sinônimo de confissão, é sim um direito subjetivo previsto na Lei 9.099. Beleza? É massa transação penal, esse assunto. Então, ela está lá no artigo 76 da lei, né? Vou voltar aqui, artigo 76 da lei. Quem tiver curiosidade, depois olha. E também o acordo de não persecução penal também se verifica, desde que presente seus pressupostos e seus requisitos, como uma hipótese que mitiga, atenua o princípio da obrigatoriedade. Lá no CIGA, inclusive, está um exemplo do Onyx, o ministro que fez um acordo de não persecução penal. Ressalto que, como eu disse na aula específica desse assunto, a lei anticrime positivou expressamente no CPP o acordo de não persecução penal, lá no artigo 28A. E uma vez cumprido o acordo, assim como na transação penal, é declarada extinta a punibilidade. Sem processo, professor? Sem processo. Sem processo. E a principal diferença do acordo de não persecução penal para a transação penal é que no acordo de não persecução penal, que envolve até crimes maiores, né, questão de pena de até 4 anos, o cara tem que confessar. Ele tem que confessar o crime e fazer o acordo. Então, passa pela confissão o acordo de não persecução penal. Então, a transação penal é mais vantajosa nesse aspecto. Mas ambos, e voltando aqui, ambos são exceções ao princípio da obrigatoriedade. E aplica-se aqui, a doutrina chama, por serem exceção, o princípio da discricionariedade regrada ou da obrigatoriedade mitigada. Gente, para que servem esses nomes? Só para compartilhar com vocês. Serve para cair na prova, né? Na prova de concurso público, porque quem for advogar, quem for fazer pesquisa, não precisa preocupar com essas nomenclaturas. Esses nomes aqui é realmente para quem for partir para a área de concurso público. Próximo princípio da ação penal pública, princípio da indisponibilidade. O MP, Ministério Público, não pode abrir mão, dispor de processo em andamento. Ou seja, presente os indícios de autoria, presente a materialidade, não é cargo de transação, não é caso de transação penal, não é acordo de não persecução penal. Vou oferecer a denúncia. Propôs a ação, o promotor não pode dispor, não pode abrir mão daquela ação, não pode voltar atrás e se retratar daquela denúncia. Venha oferecer a retratação da denúncia. Não existe isso, tá? O artigo 42 do CPP, daqui a pouco eu volto para a tela anterior, diz que o MP não pode desistir da ação penal. Ela é indisponível para o Ministério Público. Observações importantes. As observações são mais importantes que o conceito do próprio princípio. Primeira observação. Apesar de não poder abrir mão da ação, desistir, nada impede que, na condição de fiscal da lei que o promotor em sede de alegações finais, o promotor manifeste pela absolvição do réu. Gente, vou até voltar minha face aqui para falar isso com vocês. É bastante interessante. É isso mesmo, o promotor ofereceu denúncia contra o sujeito, iniciou-se o processo. Senhor, o rito processual, denúncia, citação, a gente vocês estudam isso em processo penal 3, o rito, os procedimentos. Mas a ideia é a seguinte: depois da audiência, foi aberto o prazo para oferecer as alegações finais, que é o último ato onde as partes manifestam no processo. E chegou no Ministério Público, o promotor olhou e viu que, olha, sinceramente, depois de produzidas as provas, a defesa me convenceu que realmente esse cara não é o autor do crime. Vou pedir a absolvição dele por falta de provas. Isso pode acontecer? Pode. Quando ele está fazendo isso, ele está violando esse princípio? Não está violando. Ele não está abrindo mão da ação. Abrir mão é desistir dela. Ele está dizendo, no mérito dela, que o sujeito deve ser absolvido. Isso não é abrir mão. É a opinião dele na condição, e essa é a expressão que você sempre tem que ter, na condição de fiscal da lei.
O promotor não é uma mera figura acusatória, ele também é fiscal da lei. Joacir, isso acontece com frequência? Lógico que não, né? Não acontece com frequência de forma alguma. É muito difícil acontecer. Eu, na minha carreira aí de denunciar a idade, 10 anos de advocacia, me recordo uma vez que isso aconteceu. Uma vez. Mas foi a vez mais top também, que foi no júri. Foi o primeiro júri que eu fui fazer e eu nervoso pra caramba pra falar, né? Mas antes de mim foi o promotor falar e o promotor falou, ó, no caso aqui eu verifico a ausência de provas, eu vou pedir a absolvição aí do réu. Nossa, quando eu fui falar, eu faço das minhas palavras o do Ministério Público, né? Maravilha, adorei, né? Quando ele pediu o Rogério já viu isso também, quando ele pediu a absolvição para a defesa, é uma maravilha, né? É muito bom isso para a defesa, ajuda muito para você construir sua fala depois. Então é isso, tá? O MP pode pedir sim a absolvição em sede de alegações finais. Não vou perguntar isso na prova, não lembro do questionário que eu fiz, mas se eu dizer, por exemplo, que o pedido de absolvição do réu por parte do Ministério Público em sede de alegações finais representa uma exceção, uma violação ao princípio da indisponibilidade, está errado. Não tem nada a ver, né? Ele pode sim pedir. Uma outra observação, essa sim é uma exceção que a doutrina apresenta sobre o princípio olhando se eu trouxe esse artigo, sobre o princípio da indisponibilidade, que é a suspensão constitucional do processo. Eu vou voltar aqui, porque é muito instituto, eu gosto de dar uma olhada aqui séria para vocês. Ó. É muito instituto. A suspensão condicional do processo é também um instituto despenalizador da Lei 9.099, baita lei importante, que é a Lei dos Juizados Especiais, que oportuniza o réu, desde que preenchidos os requisitos, depois de iniciado o processo, na verdade, a lei diz que no ato de oferecimento da denúncia, que o processo fique suspenso num período de 2 a 4 anos, e que se o sujeito respeitar as condições previstas, entre elas, assinar todo mês no fórum, ele vai ter extinta a punibilidade dele. Então, a suspensão condicional do processo é apresentada como uma exceção ou uma mitigação, a atenuação ao princípio da indisponibilidade. Entende a doutrina que, nessa hipótese, o promotor estaria abrindo mão da ação penal, depois de iniciada. Guardem essa ideia de suspensão condicional do processo, gente, principalmente por quem escolher a vida prática, seja da acusação, seja da defesa criminal. Porque você tem que estar olhando, no caso que você atuar, para os institutos despenalizadores que vão estar possivelmente aplicados ao caso do seu cliente. Pô, esse caso não vai dar acordo de persecução penal, ele vai ser denunciado. Mas será que cabe a suspensão condicional do processo? Entenderam? Então, verificando a aplicação dos institutos naquele caso concreto, você pode evitar uma futura condenação, só o cumprimento de algumas condições e a extinção da punibilidade. Então, essa é a ideia da suspensão condicional do processo. Eu trouxe aqui o artigo que trata dela, que é o artigo 89 da Lei 9.099. Vamos lá. Olha lá. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos da suspensão condicional da pena, que também existe a suspensão da pena. Então, algo que eu quero deixar como observação para vocês. Percebam, da leitura do artigo 89 da Lei 9.099, que para verificar qual crime cabe a suspensão condicional do processo,
você tem que olhar o patamar mínimo da pena. Não é o patamar máximo. Não é o patamar máximo. É inferior, no mínimo no mínimo 1 ano ou inferior a 1 ano. Então, se um crime tem pena de 1 a 5 anos, cabe suspensão condicional do processo. De 1 a 4 anos, cabe suspensão condicional do processo. Outro ponto, abrangidos ou não pela lei 9.099. Isso daqui é muito interessante. Estou dando essa dica para vocês, que é uma ideia sobre a lei 9.099, mas eu não poderia deixar de falar isso. Esse instituto da suspensão condicional do processo ultrapassa os limites da lei 9.099, alcançando crimes que não são infrações de menor potencial ofensivo. Porque, como eu já estudei com vocês, as infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções e os crimes com pena de até 2 anos. Mas aqui, a suspensão condicional do processo, você olha para o limite mínimo, 1 ano. Então, o limite máximo pode ser o quê? 4 anos. Vai ser infração de menor potencial ofensivo? Não. Vai correr pelo juizado especial criminal? Não. Vai correr pela vara criminal comum. Mas vai ter que ser oferecida a suspensão condicional do processo. Porque assim como a transação legal, penal, desde que preenchidos os requisitos legais, é um direito do acusado. Gente, processo penal é guerra, é acusação contra a defesa. Quantas e quantas vezes promotor ofereceu denúncia em casos que eu estava atuando e cagou para a suspensão condicional do processo? Eu que na defesa, na resposta à acusação, tinha que falar, ó, o cliente tem direito de suspensão condicional do processo. Se o advogado fica calado e passa isso despercebido, pode causar um prejuízo enorme para o seu cliente. Então, o artigo 89 é bem importante da Lei 9.099, como uma exceção ao princípio da indisponibilidade da ação penal. Beleza? Ótimo. Espero que esteja facinho até agora. São muitos princípios, mas a gente trazendo exemplos, eu espero que esteja ficando mais claro. Último princípio, princípio da divisibilidade da ação penal. Permite ao MP, caso só surjam elementos de prova contra novos agentes ao longo da ação penal, aditar significa o quê, gente? Acrescentar a denúncia para a inclusão dos mesmos, né, desses novos agentes, até a sentença penal final. Ponto. Vou explicar isso por um exemplo até aí. Promotor de justiça ofereceu denúncia contra fulano de tal. Na fase de instrução, uma testemunha foi ouvida e disse que, além de fulano de tal, verificou-se a presença no ato delituoso de Beltrano de tal. O promotor pede para a audiência ser interrompida naquele momento, pede vistas dos autos e, dias depois, oferece denúncia, um aditamento à denúncia para incluir na denúncia o Beltrano. Então, essa é a ideia de divisibilidade. Se ainda não saiu a sentença, está o processo tramitando, pode o MP, como titular da ação, se surgir novos elementos de provas, incluir novas pessoas, novos réus no processo. Todavia, se essas pessoas surgirem após a prolatação da sentença, aí o promotor vai ter que oferecer uma nova denúncia. Vai ser uma nova ação penal. Pode isso acontecer? Pode sim acontecer uma nova ação penal ser oferecida, desde que, logicamente, o crime não estiver prescrito. Beleza? Esses são os princípios da ação penal pública. Gente, antes de passar para as espécies de ação penal pública, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveita nosso último encontro. Cadê com saudades? Mas, se Deus quiser, né? Falando com o pessoal de Lacerda. Semestre que vem a gente vai estar junto aí em processo penal 2, presencialmente, né? Quem sabe a vacina sai e a gente possa fazer isso presencialmente em processo penal 2, falar de prisão, falar de provas. Vou oferecer processo penal 2 na próxima entrada, mas aí eu acho que vocês vão ter que se dedicar às outras disciplinas
do quarto semestre, né? Não sei, aí é com vocês. Vou continuar, então. Quais são, portanto, já mencionei, as duas espécies de ação penal pública. Pública incondicionada e pública condicionada. Na pública incondicionada, o promotor não precisa, para ingressar com a denúncia, de qualquer tipo de condição de procedibilidade. Eu viajei nesse sinônimo. Qualquer tipo de condição de procedibilidade. Gente, quando eu gravei a aula de ação penal, eu falei sobre as condições da ação. E disse lá que existem condições genéricas, que tem que estar prevista em todo e qualquer tipo de ação penal, como interesse de agir, legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, justa causa, mas existem algumas condições específicas. E as mais famosas condições específicas, que é a que a gente vai estudar hoje, são a representação do ofendido e a requisição do ministro da Justiça. A ação penal pública incondicionada remete-se a crimes que não precisam de representação e de requisição. Exemplo, roubo, furto, não precisa de autorização, não precisa disso. Quando eu gravei a aula de forma de instauração do inquérito, eu já fiz trouxe esse exemplo, mas eu falo agora ao vivo para vocês isso. Não tem como, não foi furtado, não tem como retirar, retira lá, retira a queixa, né? O pessoal fala tudo errado, né? Retira a queixa, retira a denúncia, não tem o que retirar, é ação penal pública incondicionada, presente os indícios de autoria, presente a materialidade, o promotor vai oferecer a denúncia. E como eu comecei falando na aula de hoje, a ação penal pública incondicionada é a regra em nosso ordenamento. Ela envolve os crimes mais graves, homicídio, roubo, furto, por exemplo. E no silêncio da lei, se você abrir um crime e verificar que não se fala nada de representação, não se fala nada de queixa nele, é porque a ação é penal pública incondicionada. Em contrapartida, a ação pode ser pública condicionada. O titular dela também é o promotor, o Ministério Público, por ser pública essa ação, mas para o promotor oferecer a denúncia, que ele precisa do pode. Ok. Ou seja, ele precisa da representação da vítima ou ele precisa da requisição do ministro da Justiça. Em qual caso vai depender de representação e qual caso vai depender de requisição? Eu vou falar dos dois institutos agora, mas o que eu quero que vocês saibam é que a lei vai dizer isso para vocês, o Código Penal vai dizer, este crime só se procede mediante representação. Nesta hipótese, depende de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Aqui temos algumas previsões legais. Artigo 100, parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo MP, dependendo, quando a lei exigir, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Claro isso, gente. Outro, 24 do CPP. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou quem puder representá-lo. Claro isso, gente. Então, vamos lá. Falando de ação penal pública condicionada, vamos falar do que é a representação do ofendido. É a manifestação do ofendido, que é a vítima, tá? O ofendido é a vítima do crime, ou de seu representante legal, no sentido de que possui interesse na persecução penal do fato delituoso, ou seja, possui interesse que o Estado puna aquele sujeito que praticou um crime contra ele. Qual que é o exemplo de crime que depende de representação? Ameaça depende de representação. Tendo em vista que ocorreu uma ofensa à vítima em sua intimidade, para o exercício válido da ação penal, o legislador optou por essa condição específica da ação penal, que é a representação. Beleza? Ela está prevista lá no artigo 39 do CPP, né, que diz que ela pode ser exercida pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao MP ou à autoridade policial. Aqui, eu quero fazer uma observação para vocês. Eu gravei uma aula chamada Formas de Instauração do Inquérito Policial.
Lá, eu dei uma noção de ação penal pública e privada. Porque, na verdade, quando o sujeito vai na delegacia e cita o crime que foi supostamente vítima, e o delegado já identifica que aquele crime depende de representação, para instaurar o inquérito, ele vai ter que colher a representação. O termo de representação criminal já é colhido lá na fase pré-processual, como requisito para instaurar o inquérito. Então, essa ideia de para quem vai a representação, em 99% das vezes, ela já vai estar incluído já na fase de inquérito policial, para quem ela é direcionada. Acontece, às vezes, de você fazer, na sua vida como profissional, representações criminais assim, formais, direto ao MP, acontece. Quando, por exemplo, são crimes que envolvem crimes virtuais, onde a prova já está pré-constituída, a gente viu que o inquérito policial ele é facultativo, não é obrigatório, então você pode entrar com uma representação criminal e fazer uma petição de representação criminal direto ao Ministério Público, né? Aí você pula essa etapa aí da delegacia. Algumas observações importantes a respeito da representação criminal, gente. O maior de 18 anos não precisa de representante legal. Mas, Jocir, isso é óbvio. Que bobeira que é essa, que o maior de 18 anos não precisa de representante legal? É porque no CPP, em alguns momentos, ele passa a impressão não, ele nos diz que existe uma figura do curador especial para pessoa que tem entre 18 e 21 anos, e até menos de 21 anos, melhor dizendo. Por que isso? Porque o CPP é de 44 e ele comunica-se com o Código Civil de 16, onde a maioridade era a partir dos 21 anos, tá? E com o advento do Código Civil de 2002, a maioridade alcança-se com 18 anos, não é verdade? Então, nesse cenário, a gente pode dizer que toda e qualquer previsão legal do CPP que faça citação do curador especial, vocês podem dar, não vou fazer isso agora, mas vocês podem dar um Ctrl F aí no CPP e digitar curador, essa previsão está tacitamente revogada pelo Código Civil de 2002, pois aos 18 anos o sujeito já está plenamente capaz e pode representar criminalmente, sem a presença de um representante legal. Outra observação importante, que comunica-se o direito civil e o direito penal, isso daqui é bater o direito processual penal. Ofendido ou emancipado não é dotado de capacidade para oferecer representação. Pô, José. Vou até voltar aqui. Agora não entendi. Emancipação, eu estudei lá no direito civil, que é a antecipação da maioridade civil, desde que presente algumas hipóteses, né, que lá estão estabelecidas. Então, quer dizer que se um sujeito de 16 anos emancipado, ele não pode representar criminalmente, ele precisa de um representante legal? Precisa. Aqui, o CPP exige que esse sujeito seja imputável. E a imputabilidade, que é uma ideia de direito penal, que vocês estudam lá em culpabilidade, se alcança aos 18 anos. Mesmo que o sujeito seja emancipado, a emancipação dele não reflete efeitos na esfera criminal. Então, tem uma diferença entre emancipação, que fica lá no direito civil, para imputabilidade. A imputabilidade, que é a possibilidade do sujeito sofrer pena ou se colocar numa condição de representante criminal, só se alcança aos 18 anos. Então, a ideia de imputabilidade é trazida aqui para o sujeito oferecer a representação criminal. Tá? Tem que ser imputável. E outra observação importante é que se o ofendido, que é a pessoa que iria representar criminalmente, morrer, o direito de representação será transmitido ao CAD. Quem que é o CAD? Nessa ordem, gente. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se eu fui ameaçado, desejava representar criminalmente, mas vir a falecer por motivo alheio, né, pode ser que a representação criminal se dê por meio do CAD. Né? Há uma sucessão processual aqui para esses representantes, tá? Beleza?
Então, essas são as 3 observações que eu quero fazer. Previsão legal aqui, no caso de morte do ofendido, aqui também eles colocam a questão da ausência, que vocês estudam lá no Código Civil. O direito de representação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Qual que é o prazo para oferecer a representação, gente? O prazo para oferecer a representação é um prazo decadencial e é um prazo de 6 meses. 6 meses. Então, se eu fui ameaçado, e eu estou usando o crime de ameaça como um exemplo, se eu fui ameaçado, eu tenho 6 meses para representar criminalmente. Contados esses 6 meses a partir do crime? Não, a partir do conhecimento da autoria. Porque pode ser que eu não sei quem me ameaçou. Aí, como que vai acontecer 6 meses e eu não vou mais poder representar criminalmente? É injusto, né? Então, esses 6 meses são contados a partir do conhecimento da autoria. É o que diz lá o artigo 38. Só uma observação. Esses 6 meses é válido tanto para o prazo para oferecer a queixa, quanto para representar. Aqui eu quero ler sobre a ótica da representação. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal, vou até pular a parte da queixa, decairá do direito de representação se não oferecer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Só que o resto é sobre queixa. Tá? 6 meses contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Acontece, às vezes, isso acontece mesmo, da pessoa ir na delegacia e citar lá, registrar o boletim de ocorrência do que ocorreu, e o escrivão, o delegado, explicar para ela, ó, a gente vai poder atuar, tal, mas a gente precisa da sua representação criminal. Você deseja representar criminalmente? Eu já vi isso. A pessoa diz, não, vou pensar, calma, vou pensar um pouco. Esse pensar, desde que ela já disse quem praticou o crime, está correndo prazo. Ela tem 6 meses para representar criminalmente. Então, é um prazo decadencial. E quando você abre o Código Penal, nas hipóteses de extinção da punibilidade, se ultrapassado esse prazo de 6 meses, a pessoa terá, o ofensor, né, o acusado, terá a punibilidade extinta. Então, não poderá mais ter uma persecução penal contra ele. Então, é um prazo que a pessoa tem que tomar cuidado. 6 meses para oferecer a representação criminal. É possível retratar-se da representação? É. Inclusive, eu falei disso quando tratei de arquivamento do inquérito. A vítima pode representar criminalmente lá na delegacia e depois voltar na delegacia e dizer que se retratou, não quer mais. Ah, não. Eu me resolvi com a pessoa, aquela questão da ameaça lá, veio me retratar. Onde está a previsão legal da possibilidade de retratação? Está lá no artigo 25 do CPP, gente. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Vamos ler ele sobre outra forma? A representação pode ser retratável antes de oferecer a denúncia. Então, até antes de oferecer a denúncia, a vítima pode se retratar da representação criminal que ela fez. Beleza? Ótimo. Antes de falar da requisição do ministro da Justiça, alguém tem alguma dúvida sobre representação criminal? Tem uma coisa no chat? Não tem? Ó, tratando da... Vou começar, então, agora a falar da outra condição específica da ação penal, que é a requisição do ministro da Justiça. Hipótese bem ímpar no nosso Estatuto Processual Penal. A requisição do ministro da Justiça alia a ideia dela, ministro da Justiça, alia a ideia dela aos crimes contra a honra praticados contra o presidente da República. Então, se praticarem algum crime contra a honra do Jair Bolsonaro, quais são os crimes contra a honra? Calúnia, injúria ou difamação. Dizerem que ele praticou o crime e ele não praticou esse crime. Se praticarem um crime contra a honra do presidente, para a propositura da ação
penal pública, o Ministério Público, aqui vai ser o Procurador-Geral, precisa que chegue até ele uma requisição do Ministro da Justiça. Então, isso é a requisição, uma condição específica da ação penal em crimes específicos. No Código Penal só tem essa hipótese: crimes contra a honra do presidente da República. Para que essa persecução penal se inicie, o Ministro da Justiça tem que requisitar para que o titular da ação penal possa oferecer a denúncia. Então, eu vou colocar aqui algumas observações sobre a requisição do Ministro da Justiça. O exemplo, então, do presidente da República está lá no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Qual que é a natureza jurídica, ou seja, o que é a requisição e qual é o seu conceito? Então, ela é uma condição específica da ação penal, assim como a representação, configurando-se um ato de conveniência política a cargo do Ministro da Justiça, autorizando a persecução criminal nas infrações que as exigem. Por que a gente coloca inconveniência política, gente? Porque a gente sabe que o presidente da República está numa condição que, seja ele agrade gregos ou troianos, ele acaba sendo atacado por quem ele não agrada. Então, cabe, nesse intuito de conveniência política, ele, né, e o Ministro da Justiça, sabendo filtrar e decidir em quais hipóteses eles vão querer que seja ofertada uma ação penal, se presente, lógico, autoria e materialidade. Então, para que o Procurador-Geral de República possa ingressar com algum tipo de ação penal, faz necessário aqui a requisição do Ministro da Justiça. Caso para oferecimento dela, diferente da representação, a requisição do Ministro da Justiça pode ser ofertada a qualquer tempo, enquanto a infração penal não estiver prescrita. Então, aqui não existe um prazo decadencial de 6 meses, tá? Esse prazo decadencial de 6 meses é só para representação criminal. Aqui também, a doutrina majoritária entende, né, isso que eu coloco já nesse próximo item, que não se pode falar em retratação da requisição. Ou seja, se o Ministro da Justiça requisitou, aquele é um ato de natureza política, ele não pode voltar atrás, tá? Voltar atrás representaria uma fragilidade do Estado brasileiro. Esta é a posição majoritária defendida, entre outros doutrinadores, por Tourinho Filho. Então, diferente da representação criminal, onde se admite a retratação, a requisição, em sua doutrina majoritária, não a admite. Beleza? Eu trago aqui, e está lá no material de vocês no CIGA, deixa eu abrir aqui rapidão, processo penal 1, representação e requisição. Está lá no material no CIGA, essa tabelinha aqui, né, que traz uma diferença e semelhanças entre requisição e representação, tá? Para que serve isso daqui? Para cair em prova de concurso, gente. Eu sei que muitos de vocês estão ligados a isso. Então, para quem for estudar para concurso, em prova objetiva, dá uma olhada nessa tabela. Beleza? Esta, portanto, foi a ação penal pública. A gente falou dos princípios, falamos da ação penal pública incondicionada, da ação penal pública condicionada. Antes de ir para a ação penal privada, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a ação penal pública? Fácil demais, né? Facinho. Facinho. Dura quando tem que estudar penal, civil, administrativo, constitucional, processo penal. Aí fica difícil, mas se fosse só estudar processo penal, ia ser uma maravilha. Dura estudar empresarial, tributário, civil, 4 semestres já saíram da parte geral. A parte geral do civil é bacana. Mas quando começa a obrigação próprio terreno, contratos, o troço chato, essa parte. Beleza, né? Acho que está tranquilo. Então, uma vez encerrado a ação penal pública, a gente vai passar ao estudo da ação penal privada, onde temos também informações muito importantes. Bora lá.
Já sabem de cor. Quem é o titular da ação penal de iniciativa privada? É a vítima, é o ofendido. Professor, eu estou confundindo ainda com representação, não confunda. A ação penal envolvendo a representação é pública. O promotor que oferece a denúncia, mas ele precisa da autorização da vítima. Aqui é a vítima que oferece a peça acusatória. E a peça acusatória é a queixa-crime. E aqui, sempre lembrando o seguinte, a vítima não é advogado. Pode ser, mas na maioria das vezes não é. Ela não tem a capacidade postulatória. Então, ela precisa contratar o advogado para oferecer a queixa-crime. Né? Então, lá voltando no término do inquérito policial, quando o juiz identificar que a ação é penal privada, ele vai deixar os autos em cartório para que a vítima se vire, contrate um advogado, vai lá, pegue cópia, para ingressar com a queixa-crime, tá? Aqui, o autor da ação, né, a vítima é chamada de querelante, vem isso de queixa-crime, e o réu é chamado de querelado, beleza? Alguns artigos importantes. A ação penal de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Ao ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Mais um. Aqui, assim como na representação, se a vítima do crime, José, você não falou, é verdade, você não falou quais crimes que a ação é penal privada. Calúnia, injúria e difamação, nas suas modalidades comuns, a ação é penal privada. Não estou envolvendo o presidente, estou envolvendo eu, por exemplo, como vítima. Fui caluniado, fui difamado, fui injuriado, o promotor não vai oferecer denúncia para você, filhão. Você vai ter que contratar um advogado para oferecer queixa-crime, tá? E aqui, se, por exemplo, eu fui caluniado, mas eu fui declarado ausente, eu morri, aqui, assim como lá na representação, o direito de ação, de oferecer a queixa, passa para o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Princípios da ação penal privada. Inércia da jurisdição, já visto, é igual na ação penal pública. É igualzinho. Para ingressar para o juiz decidir um caso onde a ação penal é privada, ele tem que ser provocado. Então, você tem que ingressar com a queixa-crime. Não espere que o juiz faça isso por você. Intranscendência, já visto. A queixa-crime tem que ser ingressada contra os supostos autores do crime. Beleza. Aqui vem novidade. Princípio da indivisibilidade. Em razão desse princípio, a gente está estudando ação penal privada, queixa-crime, crimes que atingem tanto o seu íntimo, que o legislador disse, ó, se vira. Se você está se sentindo caluniado, entra com a queixa-crime. Em razão deste princípio, diante do concurso de agentes, o querelante não poderá escolher a seu critério quem irá ou não processar. Aqui eu coloco até uma expressão bem informal, mas para mim ajuda a guardar. Ou processa todos ou não processa ninguém. É muito legal esse princípio, gente. O que significa dizer? O que é concurso de agentes? Não sei se vocês já chegaram nessa parte em Direito Penal 2. Você foi vítima de um crime que tem vários autores do crime. Foi A, B e C que praticou a difamação contra a sua pessoa. Você não pode escolher, não. Eu vou ingressar contra a queixa-crime contra o A só. O B e o C, eles também me difamaram, também me caluniaram. Mas eles são gente boa, tá? O problema é o A. Ou processa todos, ou não processa ninguém. A ação penal de iniciativa privada é indivisível. Você não pode escolher quem ou não processar. Se tem concurso de agentes, concurso de autores do crime, tem que processar todos. Ou processa todos, ou não processa ninguém. Isso tem uma repercussão prática, daqui a pouco que a gente vai ver que é muito importante. Onde está a previsão legal disso? A queixa-crime contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos. Artigo 48. E o MP velará pela sua indivisibilidade. Professor, você falou que o MP não oferece denúncia, o que ele está fazendo aí? O MP é fiscal da lei, gente.
tá? Ele não é só uma figura acusatória, ele é fiscal da lei, e nessa hipótese de crime de ação penal privada, ele atua como tal. Ele zelará, cuidará, velará pela indivisibilidade, olhará se a vítima ingressou com a queixa-crime contra todo mundo, todos os autores. Por enquanto é isso, mas vou voltar a essa questão da indivisibilidade daqui a pouco. Princípio da oportunidade ou conveniência. Princípio da ação penal privada. Contraposto do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Ou seja, o contrário. Lá na ação penal pública, a gente viu que, em regra, presentes indícios de autoria e materialidade, o MP deve oferecer a denúncia. Na ação penal privada, não. Se eu sou vítima de um crime contra a minha honra, eu não estou obrigado a oferecer a queixa-crime. Eu posso simplesmente, balançar os ombros e... A gente pode, alguns que estão aqui nessa sala já terem sido caluniados, mas você simplesmente deixou para lá. E então é isso que eu quero dizer. Nesses tipos de crimes, mediante critérios próprios, cabe à vítima optar ou não em oferecer a queixa-crime. Ela é titular do direito de ação. Se ela não quiser oferecer a queixa-crime, o que pode acontecer? Não quero, não vou oferecer queixa-crime. Fui caluniado hoje, mas eu não vou oferecer queixa-crime. Como se a gente ficasse pensando isso. Estudante de direito, talvez sim. Duas possibilidades, dois institutos. O primeiro deles é a decadência, gente. Se eu não vou oferecer a queixa-crime, em 6 meses eu não vou poder oferecer mais. 6 meses novamente. Ficando inerte, conhecendo a autoria, em 6 meses eu vou me decair do direito, ocorrerá o prazo decadencial. Em outras palavras, aplica-se aqui novamente o artigo 38 do CPP. Vamos lê-lo? Aqui sob a ótica da queixa. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Depois eu falo desse artigo 89. Então, o direito de queixa decai no prazo de 6 meses. Se 6 meses depois do evento no qual eu fui caluniado, eu procurar a delegacia ou querer ofertar, como a gente sabe, o inquérito é facultativo por mim mesmo uma queixa-crime, essa queixa-crime sequer vai ser recebida pelo magistrado, porque, nesse caso, já o prazo decadencial já aconteceu. Acontece que há pessoas que são muito ansiosas, são muito desesperadas. Ah, não, eu fui caluniado, mas eu não quero esperar. Não acontece muito na prática, né? Nem acontece. Mas vocês têm que conhecer esse estudo. Se eu fui vítima de um crime contra a honra e eu quero manifestar que não quero oferecer uma queixa-crime contra aquele sujeito, eu posso também renunciar expressa ou tacitamente ao oferecimento da queixa-crime. Então, a renúncia é isso. É um ato unilateral e voluntário por meio do qual a vítima abre mão do direito de queixa. Assim, o que a gente percebe é que a renúncia ela é antes de oferecer a queixa. Eu estou abrindo mão de oferecer a queixa-crime, estou renunciando. Eu não sei por que você coloca expressa ou tácito. Expressa seria o caso de eu expressamente apresentar uma renúncia, mas não tem nenhum caso penal. Por isso que eu falo que é algo difícil de acontecer. Mas eu faço uma renúncia expressa, por exemplo, e entrego para o suposto autor do fato. Estou renunciando, pode ficar tranquilo que eu não vou procurar a justiça. Ou renúncia tácita quando eu pratico um ato incompatível. A doutrina fala quando, por exemplo, eu começo a namorar o agente, a pessoa que praticou o crime. Né? Então, a renúncia é isso, é antes da oferecimento da queixa-crime, eu deixar claro que não vou oferecê-la. Ela é um ato que não depende de aceitação. É tido como unilateral. Unilateral significa disso. Não depende de aceitação.
E aqui vem uma observação muito importante que envolve o princípio da indivisibilidade que a gente falou agora há pouco. Concurso de agentes. 3 caras me caluniaram. Eu ofertei a queixa-crime contra 2 desses. E contra o outro eu renunciei. Pode? Não pode. Ou processa todos, ou não processa ninguém. Olha que mágica isso. Mágica não, tem previsão legal. Por conta do princípio da indivisibilidade, a renúncia concedida a um dos autores do crime se estende aos demais. Então, quando eu pratico isso, tem 3 autores do crime, ingresso contra a queixa-crime em face de 2, e deixam de ingressar em relação ao outro, renunciando em relação ao outro, aquela renúncia vai surtir efeito para os outros 2 que foram processados. Vai ter todo mundo extinta a sua punibilidade. Olha que massa isso. Volta, memoriza, ou processa todo mundo, ou não processa ninguém. Se tem indícios de autoria, não cabe a você escolher. A única discricionariedade que você tem é dizer sim ou não para todo mundo. Essa que é a discricionariedade. Então, o CPP diz isso expressamente, ó. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Vou até baixar aqui, porque eu sei que essa parte, embora seja interessante, eu acho isso bastante interessante, mas pode soar complexo para quem está vendo pela primeira vez. Mas pode ter certeza que numa segunda leitura vocês irão compreender muito bem. Então, a ideia é essa, gente. A ideia é essa. Concurso de agentes. 3 pessoas me difamaram. E eu optei por oferecer queixa-crime em relação a um e renunciei em relação aos outros 2. Na verdade, estou renunciando em relação aos 3. Ou processa todo mundo ou não processa ninguém. Beleza? Outra observação importante. 2 institutos que a gente estudou até agora, que envolvem essa questão da conveniência da queixa-crime, né? Que é oportunidade, não é obrigação. Antes de oferecer a queixa, então eu posso me valer tanto da decadência quanto da renúncia. A decadência é esperar os 6 meses e a renúncia é praticar um ato, seja tácito ou expresso, dizendo que eu não quero oferecer a queixa-crime, tá? Então, decadência e renúncia antes da propositura da queixa-crime. E uma última observação aqui sobre esse assunto. Opa. É a seguinte, a gente não pode confundir concursos de autores com várias vítimas. Essa é a observação que eu faço. Por quê? Essa questão da indivisibilidade, ou processa todos, ou processa ou não processa ninguém, envolve os autores do crime. Agora, se tem 2 vítimas, se fui eu e meu irmão que fui caluniado, se eu renunciei em relação ao autor do crime, o direito do meu irmão ingressar com a queixa-crime dele está valendo. Então, essa questão de indivisibilidade, de oportunidade, de conveniência, não tem a ver com a vítima, com várias vítimas, tá? O CPP é expresso. A renúncia ao exercício do direito de queixa é em relação aos autores do crime. A todos se estenderá. Não se estende em relação à vítima. Beleza? Ótimo. Próximo princípio. Princípio da disponibilidade. Contraposto do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. A gente viu agora há pouco que a ação penal pública não é disponível, ou seja, o promotor não pode dispor, abrir mão dela. Aqui é diferente. Eu ingressei com a queixa-crime. Quero desistir? Tem como. Tem como. Como que a vítima, o querelante, pode dispor do processo em andamento, depois de já ter ingressado aqui com a queixa-crime? Primeiro, perdão do ofendido. É um instituto. É um instituto. Ato bilateral e voluntário
por meio do qual o querelante, ou seja, a vítima, resolve não prosseguir com o processo, perdoando o querelante. Como já ingressou com a ação nessa hipótese, o perdão só é concedido durante o curso do processo, podendo ser concedido até na fase recursal. O limite dele é o trânsito em julgado da sentença. Observação importante aqui no finalzinho, gente. O perdão é um ato bilateral, ou seja, ele depende de aceitação, gente. Aceitação. Já sei por quê. Quem que vai ter que aceitar? Primeira pergunta. O réu. E por que o legislador, já que vai favorecer ele, o cara vai estar desistindo, por que colher a aceitação dele? Eu não vejo, é isso que eu vejo na doutrina, outra explicação, senão a ideia do processado, do réu, querer tocar e seguir com o processo até o fim para provar a inocência dele e depois ingressar com algum tipo de ação contra a pessoa que o acusou, que ofereceu queixa-crime contra ele, uma ação de indenização dos morais, uma denunciação caluniosa. Então, seria algo no seguinte sentido, agora você quer desistir? Mas eu não quero, vamos até o final, tá? Aqui é bilateral. Lá, atrás, na renúncia, é unilateral, tá? Antes de oferecer a queixa-crime, não depende de aceitação. Aqui depende. E quem que vai cuidar dessa hipótese de aceitação? É a vítima que vai ter que procurar o réu? Não. O advogado vai ingressar com o pedido de perdão do ofendido e o juiz vai abrir prazo para o réu manifestar se tem ou não interesse nesse perdão, né? Em aceitar esse perdão do ofendido. Outra coisa, gente, como eu falei lá de arquivamento, respeitem esse instituto. Respeitem o nome. Isso é o nome de um instituto de direito processual penal. Porque o aluno pode falar assim, professor, mas nessa hipótese aqui de renúncia e decadência, ele também está perdoando, mas não é o nome. Decadência é o nome do instituto aqui, renúncia é o nome do instituto aqui, e aqui é perdão do ofendido. Perdão do ofendido acontece num momento distinto, na verdade, depois que já ofereceu a queixa-crime. No perdão do ofendido, também vale a máxima do princípio da individualidade. O perdão com indivisibilidade, perdão. O perdão concedido a um dos acusados estende-se ao demais. Se são 3 caras que eu ingressei com a queixa-crime e meu advogado apresenta uma peça perdoando um deles, vai ser oportunizado aos outros 2 o perdão. Logicamente, desde que cada um, isso é individual, aceite. Então, também ocorre a extensão do princípio da indivisibilidade, em razão do princípio. E, novamente, perdão concedido por um dos querelantes não prejudica o direito dos demais. Então, se eu sou vítima, são 2 vítimas no crime. As 2 ingressaram com queixa-crime. Né? Há 2 pessoas no polo ativo da ação. Uma perdoou, a outra pode tocar o barco e o processo continua, porque ela não manifestou interesse em perdoar. A vítima não há extensão em relação à vítima, só em relação ao autor do fato. Beleza? Então, nessa história toda, a gente já viu 4 princípios aqui importantes, que são o princípio, 4 institutos importantes, perdão. A decadência, a gente já viu a renúncia, já vimos o perdão do ofendido, e agora a gente vai ver um 4º instituto importante, que é a perempção. Deixa eu ver aqui, tem uma coisa no chat. Se um dos réus não perdoa, o que acontece? Continua o processo em relação a ele. Né? Se um dos réus não perdoa, ele não acontece. O perdão, a análise da aceitação ou não do perdão é analisada individualmente. Tá? Cada um vai poder se manifestar individualmente. Então, por fim, o 4º instituto aqui nesse momento, que é importante que vocês conheçam, é a perempção. Então, depois de iniciada a queixa-crime, eu posso me valer do perdão do ofendido, mas eu também posso me valer da perempção, que é a perda do direito de prosseguir no exercício da ação penal privada em virtude da negligência do querelante. Então, se eu for negligente, eu vou perder o direito de prosseguir nessa ação. Ela vai acarretar a extinção da punibilidade nas ações exclusivamente privadas e personalíssimas.
eu vou falar o que são essas ações no último ato dessa aula. Então, a ideia é essa: fui negligente, o juiz vai verificar essa negligência, o réu vai requerer a extinção do processo em razão da minha negligência e vai ser declarada extinta a punibilidade do réu. Mas, Joacir, quando que vai acontecer essa negligência? O artigo 60 diz pra gente: nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Fui intimado para dar andamento no processo. Não não dei andamento, deixei escoar o prazo que o juiz me deu. Perempta a ação penal, extinção da punibilidade. Quando falecendo o querelante ou se tornando incapaz, não comparecer em juízo para dar continuidade no processo, no prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quem são essas pessoas, gente? É o CAD. Se eu faleci e o processo já estava em curso, cabe ao cônjuge ascendente, descendente ou irmão dar continuidade a ele no prazo de 60 dias, sob pena de perempção. Terceira hipótese: quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Há vários atos processuais durante a instrução processual, como, por exemplo, a audiência. Simplesmente deixou de comparecer da audiência o querelante, extinção, perempção. Deixou de pedir de condenação nas alegações finais. A lei diz que também cabe perempção nessa hipótese. E se o querelante, sendo pessoa jurídica, professor, o querelante pode ser pessoa jurídica? Pode ocorrer crime contra a honra de uma pessoa jurídica? Pode. Contra a honra objetiva da pessoa jurídica? Com certeza. Se esta se extinguir e não deixar sucessor, a lei também diz que estará perempta a ação penal. Então, eu gosto de guardar a ideia de perempção com esse cenário, cenários de negligência do querelante, beleza? Então, voltando aqui um pouquinho para a gente conversar, antes de ir para a parte final da aula, não me deixem ainda. Então, aqui vocês têm que compreender 4 institutos da ação penal privada. O mais importante de ação penal privada é isso. 4 institutos. 2 institutos acontecem antes de oferecer a queixa-crime. E 2 institutos acontecem depois. Quais são os institutos que acontecem antes de oferecer a queixa-crime? É a decadência e a renúncia. E quais institutos que acontecem depois de oferecer a queixa-crime? É o perdão do ofendido e a perempção. De um modo geral, para que servem todos eles? Para a vítima que é o querelante, né, o titular da ação penal, simplesmente dizer que não quer mais, não está mais afim. Uma coisa é dizer que não está mais afim e dizer que não tem interesse em oferecer a queixa. Aí é antes. Outra coisa é dizer que não está mais afim durante o processo. Aí é perdão do ofendido, ou se ele for negligente, omisso, perempção. Beleza? 4 institutos importantíssimos. Super recomendo o estudo deles e o momento oportuno, vocês, o seu livro, e estudar mesmo como um bom nono na cadeira, porque são bastante importantes vocês conhecê-los. Então, gente, para a gente avançar, vamos falar agora das espécies de ação penal privada. São 3 as espécies de ação penal privada. Temos a ação penal privada, a princípio, personalíssima. Por que ela recebe esse nome personalíssimo? E ela só acontece no Código Penal, só tem um exemplo, que é o artigo 236 do Código Penal, que eu já até citei uma vez eles para vocês, que envolve a questão lá do casamento. Ele se chama personalíssimo, essa hipótese, porque se o ofendido vier a falecer, ou se declarado a sua ausência, vai ter obrigatoriamente que extinguir a punibilidade do réu. Nessa hipótese, não cabe sucessão processual. Não cabe sucessão processual. Não cabe a atuação do CAD. Então, nesta hipótese do artigo 236 do Código Penal,
induzimento a erro essencial ou ocultação do impedimento, que era aquela hipótese de que a pessoa escondeu do outro cônjuge que tinha um impedimento para casar, o único que pode ingressar com a ação, ou o único que pode dar continuidade à ação, ou seja, depende do momento que a pessoa morrer, falecer, é o cônjuge que atua como querelante. Se ele falecer antes da queixa-crime, vai acabar decaindo o direito, pois os 6 meses vão acontecer, né? Se ele falecer depois da queixa-crime, também vai acabar sendo extinta a punibilidade por causa da perempção, né? Porque não vai ter ninguém para poder dar continuidade ao processo. Então, quando vocês ouvirem falar em ação penal privada personalíssima, guardem essa hipótese do artigo 236 do Código Penal. A maioria dos crimes de ação penal privada é essa segunda hipótese, que é a ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita. Então, cuidado com esse nome exclusivamente, para não confundir com o personalíssimo anterior. É a hipótese que eu trabalhei até agora, que é os crimes contra a honra, que trago outros crimes, crime de dano, exercício arbitrário das próprias razões, que é no qual admite-se a sucessão processual. No caso de morte do ofendido, poderá o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão assumir aquele caso penal, né? Então, todos os exemplos que eu dei até agora, tirando o 236, é ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita. Então, para que a doutrina traz esses exemplos aqui, gente? Para diferenciar um do outro. Um não cabe sucessão, que é a ação penal privada personalíssima. Outro cabe sucessão, que é a ação penal exclusivamente privada. Por fim, a gente traz uma hipótese que a doutrina gosta de comentar, que a Constituição abraça, mas é muito difícil de acontecer no caso concreto. Imaginemos o seguinte crime de furto. A gente viu que o crime de furto é um dos exemplos que eu dei onde a ação penal é pública. A gente percebeu, lá na aula de inquérito policial, que ao chegar os autos do inquérito ao Ministério Público, o promotor tem que tomar algum tipo de providência. Acontece que o legislador se preocupou se nesse momento o promotor simplesmente se calar, permanecer inerte. Então, a ação penal privada subsidiária da pública, também conhecida como ação penal supletiva, surge nessa hipótese. Nos crimes de ação penal pública, se o promotor permaneceu inerte, a vítima daquele crime poderá ingressar com uma ação penal privada no lugar. É isso mesmo, e por isso que eu peguei o crime de furto. O crime de furto tem uma vítima em concreto, diferente, por exemplo, do crime de drogas, tráfico de drogas. Então, havendo qualquer pronunciamento do MP, se o promotor pedir arquivamento, se o promotor pedir diligência, se o promotor manifestar pelo declínio de competência, ele está manifestando, ele não está sendo inerte. A questão, então, de eu poder ofertar uma queixa subsidiária ou vítima do furto, é só se o promotor perder o prazo para se manifestar e não fazer nada. É só diante da inércia do MP. Beleza? Então, a Constituição abraça essa hipótese ao dizer que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Código Penal. A ação de iniciativa privada pode intertar-se nos crimes de ação pública se o MP não oferecer denúncia no prazo legal. Na verdade, não é só não oferecer denúncia, é não fazer nenhum tipo de pronunciamento. Isso que é o correto. E o CPP traz a redação mais completa. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Repito, não é só se o promotor... se o promotor não oferecer a denúncia, então quer dizer que a vítima pode entrar com uma ação penal privada. Não. Nesse caso, ele está se pronunciando se ele
manifestar pelo arquivamento. A vítima pode até contrariar, como a gente viu na nova redação do artigo 28, ao pronunciamento de arquivamento, mas ele se manifestou. Então, a ideia que vocês têm que ter é que o promotor foi inerte. Aí, nessa hipótese, a vítima vai poder ingressar com uma ação penal privada subsidiária da pública, uma queixa subsidiária. Professor, o que está em negrito aí? É o seguinte: embora a vítima possa ingressar com uma queixa subsidiária, por exemplo, num crime de furto, mesmo nessa hipótese, o MP vai ter poderes. E é isso que diz essa parte em negrito. Na hipótese de crime de ação penal privada subsidiária da pública, cabe ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Como assim? Então, ele pode acrescentar a queixa se estiver faltando algo, pode. Ele pode repudiar se ele não concordar com aquela queixa e entrar com uma denúncia no lugar da queixa, pode. Pode o que mais? Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Joacir, então, na verdade, o MP pode praticamente tudo. É verdade, por isso que isso quase nunca acontece, gente. Eu mesmo, em 10 anos atuando, nunca vi uma queixa subsidiária. Porque ele pode até repudiar e oferecer uma denúncia substitutiva. E cá entre nós, né? Não é aqui elogiando o Ministério Público, não é do perfil do Ministério Público perder o prazo para oferecimento, para algum tipo de pronunciamento ministerial. Inclusive, em fases, no momento que a gente vive de PJE, a gente já tem os prazos lá predispostos para as nossas manifestações, mas a lei permite isso. E eu gostaria de chamar a atenção para essa parte final, que envolve até um artigo que eu falei lá atrás, que queria fazer a menção. Se eu ingressei com a queixa subsidiária e tornando-se, então, uma ação penal privada subsidiária da pública, e eu fui negligente ao longo do processo, o promotor vai poder retomar a ação como parte principal. Vai poder retomar a ação e ocupar o lugar que eu ocupei dele. E é interessante que aqui a negligência não gera perempção. Olha que dica boa para vocês. A perempção, que a gente estudou logo lá atrás, ela só é gerada, e agora a gente consegue entender isso, nos termos do artigo 60, e nessa observação que eu fiz, em crimes de ação penal exclusivamente privada e personalíssima. Né? Aí extingue a punibilidade. Não tem como eu dizer que vai extinguir a punibilidade se a ação penal privada for subsidiária da pública. Na verdade, se eu for negligente como querelante, nessa queixa subsidiária, o promotor vai retomar a ação como parte principal. Isso é ação penal privada subsidiária da pública. Terminamos. Estou aberto a perguntas, interrogações, observações, agradecimentos. De antemão, já quero agradecer vocês, como eu falei no começo da aula, é a nossa última webconferência. Embora estivemos distantes, espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. E na semana que vem, repito, estarei no chat online lá durante o dia todo para tirar as supostas dúvidas, possíveis dúvidas do questionário. Tá ok, gente? Obrigadão para vocês. Hoje a aula foi um pouco maior, mas eu acredito que valeu a pena. Vou deixar de compartilhar a tela aqui. Sim, do meio-dia às 10 da noite. 10 horas aí para responder 2 questionários.